Olá pessoal, eu sou Beatriz, sou professora e coordenadora da pediatria aqui do Meditesc. Sou pediatra formada pela USP e intensivista pediátrica também formada pela USP. E estou aqui hoje com vocês para a gente apresentar uma aula sobre gastroenterologia pediátrica. Um tema que é bem comum aí na nossa prática clínica, várias coisinhas que a gente vê bastante aí na pediatria ambulatorial, na pediatria de emergência e que a gente vê bastante também nas provas de residência. E são conceitos, são temas que são super importantes para vocês que estão estudando aí nessa fase da vida de fazer prova. Então, participe aqui com a gente, espero que vocês gostem da nossa aula e sigam a gente no Instagram e nas redes sociais para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Então vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do bloco de pediatria. E nessas aulas agora a gente vai falar umas coisinhas sobre gastropediatria. Essa primeira aula aqui vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre a doença do refluxo gastroesofágico na pediatria é que a gente tem uma diferença entre um refluxo gastroesofágico que é fisiológico, por conta aí da imaturidade do esfíncter esofagiano inferior, que é normal em lactentes jovens, com relação à doença do refluxo gastroesofágico, que é uma coisa patológica. Então, o refluxo gastroesofágico fisiológico, como eu falei com vocês, que é uma coisa normal em lactentes jovens, é um quadro no qual você vai ter uma passagem de conteúdo do conteúdo gástrico para o esôfago, com ou sem regurgitação ou vômito associado. Então, o bebê ele pode ter vômitos, pode ter uma regurgitação frequente e ser só um quadro fisiológico. Nesses quadros de refluxo gastroesofágico fisiológico, eles raramente vão iniciar com uma criança com menos de 1 mês ou mais de 6 meses, sendo que o seu pico de incidência é entre o 4º e 5º mês de vida. Então, lá por volta de 12 semanas, 16 semanas, é que a criança começa a ter essas manifestações. Ela vai começar depois de 1 mês de vida, com pico entre o 4º e 5º mês, e ela vai se resolver até 1 a 2 anos de vida. Então, o refluxo que perdura por mais de 1, 2 anos de vida, também não é um refluxo mais que a gente considera como fisiológico. Esses sintomas eles vão acontecer logo após a mamada, logo após a alimentação, porém, eles também podem vir a acontecer horas após a criança ter amamentado. Então, você não precisa que seja aquela regurgitação logo depois que o bebê mama. Ele pode passar meia hora, 1 hora e só depois ele ter a regurgitação e ainda assim ser um refluxo esofágico fisiológico. O maior marcador para a gente dizer que o refluxo é fisiológico ou não é essa parte aqui do bom ganho ponderal. Se você tem um bebê que ele mama, toda vez que ele mama, ele vomita ou regurgita, mas ele está ganhando peso bem, isso é um refluxo esofágico fisiológico, tá bom? Então, o grande marcador desse refluxo ser fisiológico é a criança, mesmo que está tendo refluxo, mesmo que está vomitando, ela ainda ganha peso. Já a doença do refluxo gastroesofágico é um refluxo que vai levar a uma repercussões e ou complicações, sejam elas uma esofagite erosiva, um esôfago de Barré ou estenose péptica. Quando a gente fala aí dos grupos de risco que a gente tem que ficar mais atento para a evolução com a doença do refluxo gastroesofágico, vão ser exatamente esses aqui. Nesses pacientes, a gente tem o maior risco desse refluxo ser um refluxo crônico ou um refluxo mais difícil controle. Nesse aí que a gente vai pensar, são pacientes que têm alguma malformação de esôfago ou de diafragmático, então paciente com atresia de esôfago, hernia diafragmática, pacientes com quadros pulmonares crônicos, como pneumopatia, fibrose cística, transplante pulmonar, pacientes com alguma doença neurológica, cefalopatia crônica não progressiva, são pacientes que eles tendem a ter uma hipotonia geral e têm maior chance de ter um refluxo, pacientes obesos, predisposição genética, prematuros e quimioterapia. Nesses pacientes a gente tem que ficar atento porque provavelmente vai ser uma doença de refluxo gastroesofágico com pior evolução. Já o quadro clínico desses pacientes, os sinais e sintomas que fazem com a gente pensar que o paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, vai desde sintomas gerais até sintomas gastrointestinais propriamente ditos e até mesmo sintomas atípicos como sintomas respiratórios. Sintomas gerais que a gente pode encontrar, uma criança que ela está com um quadro aí de desconforto, está muito irritado, chora bastante, aquela criança que não consegue dormir porque ela está tendo algum desconforto. E como eu falei, o principal marcador que faz me pensar que essa criança tem uma doença do refluxo gastroesofágico e não um quadro fisiológico é uma dificuldade de ganho de peso ou até mesmo perda de peso. Se está regurgitando e está perdendo peso, pensar na doença do refluxo gastroesofágico e pensar se não está tendo até uma complicação desse quadro. Outra coisa que a gente pode ter é a síndrome de Sandifer ou Sandifer, que é quando a criança fica com aquele ardor, fica com aquele desconforto na região esofágica e ela assume uma posição de opistótono por conta desse desconforto. Erosões notárias, naquelas crianças que já têm dentes,
anemia e halitose. Já os quadros gastrointestinais são aqueles quadros gastrointestinais típicos que vocês também veem lá em adultos. Regurgitação, azia, pirose, dor retroesternal, epigastralgia, disfagia, oginofagia, esofagite e as suas complicações. Isso aqui é muito mais difícil para a gente poder ver em crianças pequenas. Então, um lactente pequeno que ainda é não verbal, você não vai conseguir identificar esses sintomas. Então, o que você vai ver nesses pacientes com essa repercussão de tudo isso aqui é principalmente uma irritabilidade. Então, vai ser aquela criança muito irritada. Porque esse bebê ele não vai falar para você que está com azia, ele não vai falar para você que está com epigastralgia. Ele só vai demonstrar isso com um choro frequente e uma irritabilidade. Já os sintomas atípicos, os sintomas respiratórios, eles são mais difíceis de ocorrer. E vão ser sintomas aí no qual o refluxo vai entrar como hipótese diagnóstica num contexto aí de uma exclusão, uma hipótese de um diagnóstico diferencial, um diagnóstico de exclusão. Então, paciente, por exemplo, com rouquidão, uma sibilância recorrente aí que está muito difícil o controle, você pode pensar em tratar um refluxo nesse paciente. Estridor, tosse, apneia, pneumonia de repetição, otite de repetição, laringite de repetição, tudo isso aqui, o refluxo vai entrar como um diagnóstico de exclusão. Dentro desses pacientes que têm um quadro de uma doença de refluxo gastroesofágico, existem alguns sinais de alerta que a gente tem que ficar atento para pensar em fazer uma investigação adicional, pensando que esse paciente ele pode ter um diagnóstico diferencial de refluxo ou pode até estar evoluindo com uma complicação grave nesse quadro. Então, a gente pode ter perda de peso. Então, o bebê que está tendo uma perda de peso importante, eu já sei que por ele ter perda de peso, esse refluxo dele não é decorrente de um refluxo fisiológico, e sim de uma doença do refluxo gastroesofágico. E por ele estar perdendo muito peso, eu tenho que investigar se não está tendo alguma complicação desse refluxo. Letargia, febre, uma irritabilidade excessiva, disúria, aqueles bebês que estão com refluxo numa faixa etária estranha. Começou com mais de 6 meses ou perdura por mais de 1 ano, tenho que pensar em diagnósticos diferenciais. Ou aqueles bebês que estão com vômitos persistentes ou biliosos, sangramento, diarreia crônica, um quadro abdominal mais importante. E há outras coisas que a gente vai entrar aqui em diagnóstico diferencial para vômitos. Então, a gente viu aí que os vômitos podem ser uma apresentação do refluxo, mas os vômitos também, nessas crianças pequenas, podem ser uma apresentação de um quadro neurológico. Então, se associado aos vômitos, a criança tem fontanela abaulada, aumento de perímetro cefálico, crise convulsiva, macromicrocefalia, esses vômitos podem ser decorrentes de um quadro aí de uma hipertensão intracraniana. E com relação aos diagnósticos diferenciais, a gente tem várias coisas que a gente pode citar, tanto de quadros aí gastrointestinais, quanto de outros quadros aí acometendo outros sistemas. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar como um diagnóstico diferencial são as obstruções intestinais, porque você tem ali um ponto de obstrução que vai levar a um quadro de vômitos persistentes. Então, a gente vai ter estenose de piloro, malformação, invaginação, doença de Hirschsprung, outras causas gastrointestinais, como, por exemplo, gastroenterites, esofagites, quadros endócrinos metabólicos, todos os erros inatos do metabolismo, eles vão levar a quadros de vômitos importantes, regurgitação importantes, que vão levar a uma descompensação do quadro metabólico, principalmente com acidose, aumento de lactato. Quadros neurológicos, como eu falei anteriormente, quadros que levam a um aumento de pressão intracraniana, podem ter como apresentação vômitos persistentes. Quadros cardiovasculares, como anel vascular em região de esôfago, que vai levar a um quadro obstrutivo. E quadros infecciosos. Então, sempre lembrar que em criança, quanto menor a criança, mais chance dos vômitos ser um quadro inespecífico. Então, você pode ter um lactente que a única apresentação dele é vômitos e febre, e ele vai ter, por exemplo, uma infecção urinária. Então, para crianças pequenas, vômitos vômitos é uma apresentação inespecífica de quadros infecciosos. Então, todos os quadros infecciosos, independente se acometem trato gastrointestinal ou sistema nervoso central, podem se apresentar com vômitos nessa faixa etária. Com relação à avaliação complementar, a gente não tem nenhum exame padrão ouro para o diagnóstico de doenças de refluxo gastroesofágico. Todos os exames que a gente faz são no intuito de ou excluir complicações ou excluir diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, o enema contrastado, que é aquele exame que a criança toma o contraste e você tira raio-x seriado, ele vai ser importante para a gente poder ver a alteração anatômica do trato gastroesofágico, assim como o ultrassom de abdômen. Então, se você acha, por exemplo, que o paciente está tendo um quadro de refluxo e vômitos por conta de obstrução, entra em um quadro de enema contrastado exatamente para você ver o ponto de obstrução. Então, o ultrassom e o enema é para a gente avaliar alterações anatômicas. Já a endoscopia digestiva alta, que a gente acha que é um exame que vai fazer o diagnóstico de refluxo, ela não serve nesse intuito. O intuito da endoscopia é para a gente ver se tem alguma complicação
Ou no diagnóstico diferencial, por exemplo, com a esofagite eosinofílica, que é um tipo de esofagite que você fazendo ali biópsia do esôfago, você vai ver um infiltrado de eosinófilos. Mas o objetivo da endoscopia é ver se você está tendo, principalmente, uma esofagite erosiva decorrente do refluxo. Mas a ausência da esofagite, a ausência de alterações na endoscopia, não exclui a presença de um refluxo gastroesofágico. Só exclui que você não tem complicações. Já a impedância e pH-metria, ela vai ser um exame que você vai conseguir correlacionar a presença de um refluxo com a presença de sintomas. É um exame que a gente vai ter aí mais próximo de você poder ser um exame que dá o diagnóstico do refluxo, mas é um exame meio difícil de ser realizado. Você precisa deixar uma sonda esofágica e tudo mais, então é meio complicado. E já a pH-metria isolada sem impedância, ela só vai correlacionar a presença de refluxo ácido com sintomas. Lembrando que a gente também pode ter refluxo não ácido e o refluxo não ácido também é maléfico. Com relação ao tratamento, então o tratamento a gente vai ter uma diferença entre como é o esquema de tratamento de lactentes e de crianças e adolescentes. Esse aqui é a última coisa que a gente tem aí mais atualizada com relação ao tratamento do refluxo. Isso aqui é um manual lá da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então o que é que ela fala? Chegou um paciente que está com queixa, vômito, está tendo refluxo, você vai tirar sua história, exame físico e você vai tentar ver se tem algum sinal de alarme, aqueles que eu falei, na história dessa criança. Tem algum sinal de alarme, você vai procurar diagnósticos diferenciais, vai procurar outras condições. Não tem sinal de alarme, primeira coisa que você vai fazer são medidas educacionais. Se é um bebê que mama só aleitamento materno, você vai manter o aleitamento materno. Se é um bebê que ele mama só fórmula, você vai considerar fazer uma fórmula anti-refluxo, uma fórmula espessada. Além disso, você vai fazer todas as medidas, orientações de medidas comportamentais, como por exemplo, evitar trocar de fralda do bebê logo depois que ele mama, porque pensa que o bebê está lá com a barriga cheia, você vai deitar ele de costas, vai levantar as pernas, aquilo ali aumenta a pressão intraabdominal, aumenta as chances de refluxo. Você vai evitar overfeeding, então isso aqui principalmente para bebê que mama fórmula, evitar ficar entuchando o leite no bebê, porque ele vai regurgitar. E também com relação às posições na hora de deitar esse bebê para dormir, que eu vou falar mais na frente, tá bom? Se é um bebê que responde a essas medidas, beleza, eu mantenho o meu manejo conservador. Se é um bebê que está fazendo tudo direitinho, mas ainda mantém refluxo, nosso próximo passo é tentar fazer um teste terapêutico para o tratamento de APLV. Então, lembra lá na aula de APLV que eu conversei com vocês, eu falei que uma das apresentações clínicas principais, além daquele sangramento gastrointestinal, é a presença de um refluxo. Então, o bebê ele pode ter refluxo por conta da APLV. Então, se é um bebê que não melhora com as medidas iniciais, eu vou fazer um teste terapêutico para APLV, vou fazer uma exclusão da proteína do leite de vaca e vou reavaliar por 2 a 4 semanas. Se é um bebê que ele melhorou quando tirei a proteína do leite de vaca e volta a ter sintomas quando reintroduzo, realmente esse refluxo é pela APLV, eu vou manter o tratamento de APLV. Se eu tirei a proteína do leite de vaca e ele não melhorou do refluxo, eu vou ter que encaminhar esse paciente para o especialista, para o gastroenterologista, e ele vai considerar aí, nesse período aí de avaliação com gastro, o uso de inibidor de bomba de próton, para fazer um teste terapêutico por 4 a 8 semanas. Já em crianças maiores e adolescentes, mesma coisa. Eu começo fazendo minha história e meu exame físico. Se tem algum sinal de alerta, eu procuro diagnósticos diferenciais. Se não tem, eu vou orientar a mudança do estilo de vida e a educação dietética. Então, evitar comer grandes porções de alimentos, evitar aqueles alimentos que pioram o refluxo, como refrigerante, chocolate, café, todas essas coisas que pioram esse quadro. Se melhorou só com quadro educacional, mantenha o manejo conservador. Se não melhorou, vou entrar com o inibidor de bomba de próton, que aí é o omeprazol, por 4 a 8 semanas. Se melhorou com o uso do omeprazol, eu vou manter o omeprazol e depois eu vou tentar tirar gradativamente. Se ele não melhorou com o omeprazol, encaminho para o gastroenterologista, que esse gastro ele vai solicitar endoscopia digestiva alta para procurar se não tem alguma complicação ou algum diagnóstico diferencial como esofagite eosinofílica. Com relação, como eu falei, à posição para dormir, é uma coisa que gosta muito de cair em prova. A gente sabe que o refluxo ele tem relação aí com a gravidade, com a posição que a criança dorme e quais são as orientações que a gente tem que fazer. Bebê pequeno, lactente. A prioridade do lactente é a gente evitar morte súbita. E lembra lá na aula de puericultura que eu falo sobre berço seguro. Como é que a gente vai deixar o bebê dormindo para evitar a morte súbita? Deixar o bebê dormindo de barriga para cima com o berço reto. Então é muito melhor você evitar a morte súbita do que você querer tratar um refluxo. Então, aqui a orientação que vai predominar é a orientação de
prevenção de morte súbita. Já em criança maior, você vai orientar decúbito lateral esquerdo, porque você fica ali dificultando a saída de líquido, de conteúdo gástrico para o esôfago, pela posição própria ali do estômago, com cabeceira elevada, tá bom? Bora agora ver umas questões aí dos últimos, as mais recentes que a gente tem sobre esse tema de refluxo gastroesofágico. Essa aqui é da Faculdade de Marília, de 2024. Você tem um bebê de 60 dias de vida que vem no pronto-socorro porque os pais estão falando que ele está regurgitando muito, chorando bastante, principalmente no final da tarde, e que isso acontece 3 a 4 dias por semana. Ele bebe exclusivamente leite materno, nasceu de parto normal, peso no nascimento 3 quilos, natural 4,6 kg. Então ele ganhou 1.600 gramas em 60 dias de vida, que são aí 2 meses, e ele ganhou em uma quantidade de peso boa, né? Ele ganhou 800 gramas por mês, que tá boa para essa faixa etária. Desenvolvimento neuropsicomotor está aumentado, não tem anormalidades do exame físico, assinale a alternativa correta. Então, lembra que eu falei para vocês que o principal marcador de que um refluxo é fisiológico é você garantir um ganho de peso adequado. Esse bebê ganhou 800 gramas por mês. Nessa faixa etária, a gente espera que eles ganhem 700 gramas por mês, pelo menos. Então, está ganhando peso de forma adequada. Então, por isso, eu posso dizer que esse bebê, que não tem nenhum outro sinal de alarme na história, tem um refluxo gastroesofágico fisiológico. Ele tem um refluxo gastroesofágico fisiológico. Minha função é somente orientar a benignidade do quadro e orientar em medidas, alterações comportamentais. Então, a minha resposta aqui é a letra D. É uma criança que tem um refluxo fisiológico. A família deve ser orientada a deixar a criança em posição elevada por mais tempo após ela amamentar, evitando trocar a fralda imediatamente após as mamadas. A resposta é correta. Essa questão da USP Ribeirão, de 2024. Recém-nascido pré-termo de 33 semanas, 4 semanas de vida atual, está com regurgitação de leite há 7 dias. Tem um aumento de frequência de regurgitação, há 2 dias teve episódios de vômitos após tentativa de ingesta. Os vômitos são de conteúdo exclusivamente alimentar, segundo informações colhidas. Exame físico está desidratado, corado epneuico, abdômen globoso e sem massas palpáveis. Qual a hipótese desse paciente? Refluxo gastroesofágico, tá bom? Essa questão aqui é uma questão que dá um pouquinho de dúvida por algumas coisas, que é uma questão que valeria até a pena de pensar aí com relação a recurso. É um bebê muito jovem, 4 semanas de vida, para a gente pensar sobre o início de refluxo. É um bebê que tem 33 semanas, é um paciente que a gente também tem que pensar que é um paciente de risco, e é um paciente que está desidratado. Então, apesar que a resposta ter sido letra B, a gente pensar numa estenose hipertrófica de piloro, intuscepção, até mesmo o vício de dilatação intestinal, não estaria errado. Então, essa é uma questão assim que pode deixar dúvidas mesmo e que valeria um recurso. Outra questão aqui da Faculdade de Marília, de 2023, bebê de 3 meses, nascido a termo, sem intercorrência, aleitamento materno exclusivo, com ganho poderal adequado. Então, isso aqui, ó, o mais importante para vocês saberem nas questões sobre refluxo. Na consulta de rotina, a mãe está preocupada com regurgitação frequente que acontece após as mamadas. Diante da principal hipótese diagnóstica, qual a conduta correta? Mais uma vez, é um bebê que está numa faixa etária típica para ter refluxo? Sim. É um bebê que tem algum outro fator de risco na história? Não. É um bebê que está ganhando um peso de forma adequada. Então, isso, até que me prove ao contrário, é um refluxo fisiológico, que eu só tenho que fazer orientações gerais, medidas posturais e tudo mais, mas nada a ser orientado. Voltando aqui. Isso de fracionar mamadas de 2 em 2 horas, isso não existe, tá bom? Não tem isso aí, nem mesmo aquela... Falei com vocês sobre a orientação de evitar overfeeding, mas você não precisa fracionar mamadas de 2 em 2 horas. Lembrar que o bebê que está aleitamento materno é aleitamento materno a livre demanda. O bebê que vai definir quando é que ele quer mamar, tá? Questão da USP, São Paulo, de 2022. Bebê 3 meses, está em consulta ambulatorial de rotina. É uma criança termo, sem intercorrências, mama só no seio materno e recebe aí reposição de vitamina A e D. Todas as consultas até hoje, a mãe fala que ele está tendo regurgitação logo depois que ele mama. A mãe fala que o volume de regurgitação é grande e chega a sair pelo nariz. A criança não aparenta esforço ou comportamento normal após os episódios. Nega engasgo ao exame clínico sem alterações, ganhando 33 gramas dia no último mês. Lembrar que no primeiro trimestre o ganho de peso esperado é de 25 a 30 gramas dia. Então, está ganhando peso bem, bom ganho ponderal. Então, o bebê que está com quadro de regurgitação, numa faixa etária típica, sem sinais de alerta e com ganho de peso adequado, é um refluxo fisiológico. Isso aqui a gente chama daqueles bebês regurgitadores felizes, que eles regurgitam pra caramba,
sai leite pelo nariz, faz aquela bagunça toda, mas é um bebê que está bem. Nesses pacientes que tem um quadro aí de um refluxo fisiológico, a única coisa que eu tenho que orientar, segmentos de rotina, tranquilizar os pais e fazer orientações comportamentais gerais, tá bom? Então essa aí foi a nossa aula de revisão de refluxo. Vocês vão ter também a aula de doença de refluxo gastroesofágico com a parte da clínica médica, mas que a abordagem é um pouquinho diferente da gente aqui, porque nos nossos pacientes a gente tem essa entidade aí do refluxo gastroesofágico fisiológico, e como vocês viram, é exatamente esse conceito que mais gosta de cair em prova. Você saber diferenciar o que é um refluxo fisiológico de um patológico, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos aí nas próximas aulas desse bloco de gastro.